Olá, minha gente querida, bom dia a todos, que a graça do Senhor seja com cada um. Por aqui, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã e eu desejo que todos estejam muito bem por aí. O tema da nossa oração da manhã de hoje é como lidar com pessoas falsas. Ai, 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 será que você já encontrou alguém assim ao longo da sua vida? Então, não é fácil não. Antes de prosseguirmos, aquele pedido especial, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Deixe aqui embaixo também o seu comentário. Palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 24, registra o seguinte para nós. Esse é o nosso texto devocional de hoje. Quem odeia, disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Eu vou ler novamente o nosso texto de hoje. Quem odeia, disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Voltando à pergunta, você já teve que lidar com alguém falso? Ai, gente, essa é uma das piores experiências que se possa ter. A Bíblia fala de pessoas que enfrentaram a falsidade ao longo da jornada. Nós vemos muitas histórias onde a falsidade estava presente. Lembra-se da história de Caim e Abel? Então, um irmão matou o outro por conta da falsidade. Daniel, diante dos outros governadores que queriam prejudicar-lhe, teve que enfrentar a falsidade. José, diante da esposa de Potifar, que prejudicou tanto a sua vida, ele teve que lidar com a falsidade. E neste caso, de maneira especial, este ato de falsidade lhe rendeu a prisão. Vamos lembrar um pouquinho mais adiante da história de Judas e Jesus, quando Judas trai o Senhor Jesus, aquele beijo no rosto de Jesus, ai, 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 Senhor amado. Nosso Jesus, tão bondoso, tão compassivo, também teve que enfrentar a falsidade. Paulo e os falsos crentes, e por aí vai. Eu me lembrei neste exato momento de uma situação que eu enfrentei, apenas para ilustrar aqui. Eu me lembro que eu fui pastor de uma igreja e um dia eu estava dentro da minha sala e nós iríamos iniciar uma celebração. E então um casal chegou à igreja e me cumprimentaram, a irmã me deu um abraço, um beijo no meu rosto, se alegrando comigo, falando coisas boas, muito interessante. Então eu fui para um outro lugar da igreja, um outro ambiente da igreja, do templo, e quando eu voltei, aquela irmã estava de costas para mim, conversando com uma outra senhora da igreja. E quando então eu chego perto, eu a ouço falando mal de mim. Aquela velhinha bonitinha era uma velhinha falsa. Ela estava falando mal de mim para outra irmã. Que triste. Então eu cheguei perto. A outra irmã que estava de frente para mim estalou aquele olho, ficou surpresa. E aí então aquela velhinha se virou assustada. Ai, pastor, você está aqui? E aí eu sorri para ela e disse assim: que bonitinho, falando mal do seu pastor. Ah, gente, que situação inusitada. Bom, eu verdadeiramente não deixei aquilo tudo descer para o meu coração, até porque
Na vida, nós temos que lidar com situações adversas. Passei por cima daquilo e apenas disse para ela: tudo que a senhora desejar dizer para mim, pode ficar muito à vontade para dizer para mim mesmo, tá bom? Combinado, linda? E aí a gente encerrou nossa conversa por ali. Bom, que Deus assim esteja olhando por você se você está tendo que lidar com alguma situação como essa que eu vivi. John Piper disse o seguinte: a falsidade pode parecer um atalho para o sucesso, mas no final só leva à ruína e à decepção. Como identificar pessoas falsas? Guarde no seu coração 4 coisas. Primeiro, Deus revela. Segundo, pessoas falsas caem em contradições. Terceiro, geralmente pessoas falsas falam dos outros. O peixe é pego pela boca. Aprenda uma coisa: se alguém fala muito de você para os outros, ele também vai falar de você para os outros. Cuidado. E em 4º lugar, pessoas falsas torcem o nariz e às vezes até na frente daquele que ele fala mal mesmo. É gente que não tem muito amor, não. Como lidar com pessoas falsas? Fazendo 3 coisas muito objetivas: confrontando-as em amor. Em segundo, agindo sempre com a verdade e nunca pagando com a mesma moeda. Mas em terceiro lugar, ensinando que esse não é um bom caminho e que pode trazer-lhe terríveis consequências. O caminho da falsidade é um caminho de lástimas e muita tristeza para quem assim o faz. T.D. Jakes, ele disse o seguinte: a falsidade é como uma sombra escura que obscurece a luz da verdade. Que Deus nos livre da falsidade, que Deus nos livre das pessoas falsas e que Deus nos livre de sermos pessoas falsas também. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, a nossa oração hoje é: livra-nos de todas as instâncias de falsidade, de sermos falsos, de recebermos a falsidade e sequer de flertarmos com isso. Sabemos que esse é um caminho de destruição, sabemos que esse caminho é um caminho de desilusão e também um caminho de duras consequências, até porque quem é falso deixa de viver na verdade e não tem a bênção do Senhor por conta disso. Guarda, Pai, os nossos corações e eu te peço agora, cura os corações daqueles que estão machucados por situações de falsidade vivida nas suas vidas. Se neste exato momento alguém está colhendo a falsidade de alguém, eu te peço, traga-lhe os teus cuidados, a graça, a paz e a bondade. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Se você conhece alguém que está sofrendo com a falsidade de outrem, então compartilhe esta oração da manhã. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Acima da Média com a oração da manhã.